Muito boa noite, pessoal. Meus colegas de profissão, que eu me chamo de corretor, corretor de imóveis, com muito orgulho. E nós faremos o seguinte, como já foi dito sobre mim, eu ratifico apenas o nome, Antônio Carlos Vicente de Oliveira, e eu vos falarei sobre os 3 primeiros passos, e na sequência eu abro as perguntas, até mesmo para que todos participem, porque de nada vale eu chegar aqui e mencionar aos senhores sobre o que eu trouxe de informações, sem os senhores saírem com as questões e perguntas sanadas, não é verdade? Então, como existe a máxima que vem do latim pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes, nós estamos agora já assinando o contrato. Eu vos direi o tema, o conteúdo da palestra, e na sequência os senhores poderão, num tempo muito adequado, formular as perguntas. O primeiro passo do corretor perito avaliador de imóvel, ele se limita tão somente no exercício regular da profissão. O que significa isso? Corretor é o inscrito definitivamente no conselho. Verdade? Então, o primeiro passo lá como estudante, depois ele vai, conclui o curso e dá a entrada na carteira definitiva. E nunca admitam que chame esse documento tão importante para nós de carteirinha. Não é verdade? Porque é uma carteira. É uma carteira até de uma profissão de cunho federal. Então, se nós não valorizarmos, não é do terceiro que vamos alcançar o devido valor. Esse material que está no slide, aquele que acreditar que seja necessário, eu posso enviar por e-mail. Até por uma questão de informação, solicitação minha, não é prudente imprimir porque talvez não tivesse o papel aí reciclável, então a ideia é poupar papel, sendo que hoje a maioria dos senhores tem aparelhos tecnológicos que podem fazer a leitura via e-mail, não é verdade? Então vamos já participar da questão também do meio ambiente em poupar papéis. Então já sabemos a questão do primeiro passo, é o corretor devidamente inscrito no conselho, vez que este, até pela resolução 1066 do COFES, salvo o melhor juízo do ano de 2007, nós sabemos que o corretor ele pode fazer o parecer, não é verdade? O corretor, muitas vezes, ele faz a captação do imóvel, então ele sabe a qualificação desse imóvel, não é verdade? Ele identifica a região que está esse imóvel. Logo, para ser um perito avaliador, ele é corretor de imóveis. Porém, a ideia dele se tornar um perito avaliador é que ele vai aprender as técnicas de elaboração do famoso PETAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. Não é verdade? Então, a partir do momento que esse profissional se atualiza por intermédio da realização do curso de avaliação e perícia mercadológica, ele vai ter total preparo para seguir a norma da ABNT e conduzir os seus trabalhos como um perito avaliador de imóveis. Esse primeiro passo, que é o chamado corretor de imóvel na avaliação, hoje em dia, é muito normal chegar em uma imobiliária, um profissional, por exemplo, do ramo da engenharia, ele utiliza do conhecimento do corretor de imóveis para realizar o laudo dele, porque a diferença entre o corretor de imóveis, que é por intermédio de um curso técnico, para o engenheiro, que é uma formação acadêmica, costumeiramente, os juízes vinham solicitando esse serviço ao Conselho de Engenharia. Logo, o juiz ele manda o presidente daquele conselho nomear alguém inscrito no conselho que tenha aptidão para tal,
conduzir o trabalho de um laudo pericial. Já na questão do corretor de imóveis, já não é laudo. Não é verdade? Por que não é laudo? Porque esse conhecimento é apenas avaliatório e não de vistoria. Porque o engenheiro, ele tem o conhecimento da engenharia. Não é verdade? Já o corretor de imóvel, ele tem o conhecimento da avaliação mercadológica. Então, ao invés do juiz solicitar ao engenheiro, para que o engenheiro tenha a informação de valores, ele precisa do corretor de imóveis, que é o profissional que trabalha com a compra e venda, não é verdade? Então, a partir do momento que o juiz precisa saber valor de mercado, ele vai lembrar do conselho de corretores de imóveis. E ele mandará um ofício ao presidente daquela região. Logo aqui em São Paulo, sendo a segunda região, nosso caríssimo amigo Augusto Viana, ele vai receber esse ofício e vai verificar os corretores disponíveis por região. Eu, como moro na região oeste, ele poderia me convocar para fazer uma avaliação nessa região. Um exemplo, eu morei muito tempo em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Porém, eu conheço muito bem as regiões vizinhas. Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi. Então, havendo a necessidade para alguma dessas regiões, o presidente vai se lembrar não só do Antônio Carlos, mas sim de alguns profissionais que têm aptidão que moram nessa região. Sendo assim, uma vez que o juiz mandou esse ofício para ele replica para mim, me convocando apenas. Se eu não tiver o conhecimento daquele pedido que ele está formulando, eu posso falar, olha, senhor Viana, eu não conheço tão bem a região, eu não vou fazer. Mas uma vez que eu dei a certeza do conhecimento e preparo para tal, aí sim começa o meu prazo para o feito do trabalho. Mas a ideia é mostrar para os senhores que há muita diferença entre a engenharia e a corretagem. Da mesma forma, nós não podemos, de forma alguma, dar nenhum parecer a respeito de vistoria do imóvel. Se nós verificarmos alguma rachadura, alguma imperfeição do imóvel, não cabe a nós, corretores, apontarmos, porque o nosso exercício é a compra e venda. Logo, a compra e venda cabe justamente apenas a avaliação. E tudo isso que eu digo aos senhores está encravado na lei civil, na lei processual civil. Para que o juiz se sinta motivado em indicar um perito avaliador, ele está encravado na lei processual civil, lá no artigo 145. E o mesmo artigo 145, ele reporta o 420 do mesmo diploma, da mesma lei. Porque aí o juiz ele vai ter que se ater àqueles requisitos para que ele solicite um perito para fazer a determinada avaliação. Logo, a nossa está elencada lá no 421 da Lei Processual Civil, bem no finzinho, a avaliação, porque não cabe a nós a questão do exame e nem tão somente a questão da vistoria. Nós não vamos vistoriar e não vamos examinar logo, nós vamos apenas avaliar. E é essa avaliação mercadológica que cabe tanto para nós, corretores, ou para aqueles que fizeram o curso de avaliação e perícia mercadológica para dispensarmos esses serviços àqueles que solicitam. Aí eu começo a falar do segundo passo, que é da questão de você fazer essa avaliação, seja de cunho extrajudicial ou judicial. Na questão extrajudicial e judicial, a gente sabe que tudo que é o extrajudicial é aquilo que não compõe o judiciário, não é verdade? Todos sabem disso? Peguei essa mania do Gilberto, não é verdade? Então, a partir do momento
que você é solicitado a fazer um trabalho extrajudicial, você tem que se ater ao seguinte: muitas vezes os profissionais, eles acabam verificando só o cifrão. É importante o dinheiro, mas mais importante é nos entregarmos ao exercício profissional, porque eu não conheço ninguém que trabalha e não tem o seu merecimento, que é o seu pagamento. Todo trabalho produz riqueza, não é verdade? Então, a partir do momento que você trabalhou, você já estipulou um valor de ganho. Ninguém trabalha de graça. Até mesmo que isso serve para os 3 passos. Lá no artigo 722 a 729, que narra a nossa profissão de imóvel, e esse diploma faz parte do Código Civil, o corretor é a atividade fim. Ele tem que ir até o fim para poder fazer valer o ganho. E existem colegas, é com muito pesar que eu vos digo isso, tem muitos colegas que querem ganhar primeiro e executar o serviço depois. Na nossa profissão não cabe isso. Porém, o interessante é que dos artigos 722 a 729, lá do Código de Processo Civil, nós temos do 724, salvo o melhor juízo, ao 727, ao 728, os procedimentos que garantem o nosso ganho. Então não há necessidade de preocupação de trabalharmos e não ganharmos, não é verdade? Então, se você tem numa lei civil apenas 7 artigos, onde, salvo o melhor juízo, 4 deles garante o ganho do nosso exercício laboral, é muita coisa, não é verdade? Então nós temos até garantia demais. Porém, na tomada desse serviço, seja extrajudicial, você tem que fazer o quê? Um contrato de prestação de serviço. E nesse contrato de prestação de serviço, eu costumo fazer até menção a um desenho de quando eu era criança, eu assistia muito, o chamado Thundercats. Apesar de gostar muito da Chitara, eu prestava muita atenção no que o Lion dizia. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. O profissional, ele tem que ter a visão além do alcance, porque ele não pode se cegar no cifrão, apenas no ganho. Porque senão ele pode incorrer em riscos ali, ele pode incorrer em erro, e lá na frente, erro que ele não pode sanar. Porque ao ser contratado a prestação de um serviço de avaliação mercadológica, você tem que pactuar o valor, apesar da nossa profissão, dentro das próprias normativas do Cresce, nós sabemos que as avaliações, você tem um preço, seja para venda, você tem um preço para locação, porém, a própria lei, ela disponibiliza que você pode pactuar a forma do pagamento. E como o contrato faz lei entre as partes, o que é combinado não sai caro. Agora, se você começa errado, difícil é corrigir depois. No Príncipe de Maquiavel, Maquiavel, com a sabedoria que tinha à época, ele fazia menção a uma doença. É como a tuberculose. No início, é difícil ter-se o diagnóstico, mas a cura é simples. Mas com o passar do tempo, visivelmente se dá o diagnóstico, mas a cura se torna muito difícil. Então, o corretor... Me desculpem. O corretor, ele tem sim que ter a visão além do alcance. Ele tem que visualizar lá na frente a solução daquilo que foi solicitado a ele. E a solução disso é encontrar o valor mais adequado, mais próximo do justo, na questão que ele foi solicitada, que é a avaliação do imóvel. Agora, muitas vezes a gente se depara com avaliações com erros de escrita. Muitas vezes
alguém passou uma cópia e ele tentou, mas ele não observou que naquele modelo que ele recebeu tinha dados de outro imóvel. Então, vamos e convenhamos, nesse momento que você pactua de forma extrajudicial, você tem que verificar primeiro se você tem condições mínimas para executar o trabalho. E não se acanhe se de repente passar 10, 15 dias, você não conseguiu terminar, mas com um tempo razoável, antes do vencimento do prazo, você pode ligar para a parte que solicitou e pedir uma dilação desse prazo. Porque às vezes há serviços que são complexos. E se houver algum serviço complexo, muitas vezes 15, 20 dias não são suficientes para a condução do trabalho. Porém, nesse contrato de prestação de serviço, tem que ficar bem claro a forma de pagamento, a data da entrega, e o primordial é a qualificação das partes e qual imóvel a ser avaliado, e ainda mais, para qual fim se espera alcançar o valor de mercado desse bem. Porque se a questão versar na venda, você muitas vezes tem que se pautar a utilizar o método comparativo, imóvel com características parecidas. Já se for a questão de avaliação para fins de recurso, de poupança, esse tipo de avaliação é uma avaliação de renda. E para se achar esse tipo de valor, às vezes você tem dificuldade pela região. A última avaliação que eu fiz para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu tive a felicidade, por ser no final do ano a solicitação ao Conselho do Cresce, eu tive muito tempo para fazer, mas só que chegou uma determinada data, e aqui, com toda a vênia, eu me escuso em dizer os nomes de pessoas, até que eu não pedi autorização para falar nome de ninguém lá do tribunal, não é verdade? Até com toda a vênia a eles. Então, o que aconteceu? Chegou numa determinada data, o senhor secretário de lá me ligou. Senhor Antônio Carlos, em que pé estão os trabalhos? Ou em que pé estão os trabalhos? Eu estava na conclusão. E agora, the house is fall, a casa caiu? Não, eu disse, olha, senhor, eu prometo que em 7 dias eu entregarei. E eu me detive a essa conclusão, 3, 4 dias, que eu estava na fase conclusiva já, e fui atrás e consegui entregar antes do prazo. No entanto, quando eu liguei e disse, está pronto, ele me disse, muito bom. Eu esperava até que o senhor pudesse, de repente, me entregar na data que foi pactuada. Por que ele não falou em data futura que foi pactuada? Porque o contrato faz lei entre as partes. Se eu pedi uma dilação de prazo e já pedi o período que eu precisava, ele entendeu? Não há necessidade de dilatar novamente, até mesmo que apenas um adendo aqui nessa questão da extrajudicial. Se o perito, uma vez nomeado pelo juiz, ele pedir dilação de prazo, o juiz conceder, ele não dilatará mais esse prazo? Isso aí os senhores poderão verificar todas essas informações lá no artigo 420 ao 439 da Lei Processual Civil. Toda a questão pericial, com muita riqueza e clareza, estão nesses artigos, 420 ao 439 da Lei Processual Civil. Então, na conclusão do trabalho, quando eu levei, ele ficou super contente, a forma que foi elaborada, porque os tribunais eles já estão acostumados com a riqueza na elaboração do nosso PETAM. Então, a partir do momento que você faz uma extrajudicial, você tem que levar com a mesma consideração que você faz uma judicial, porque é o teu nome que está ali. Aí alguém deve pensar, poxa, Antônio Carlos, consta também aqui no
no tipo da palestra, consta que o senhor falaria da forma de elaboração. Nós não teríamos tempo hábil em 40 minutos, 1 hora de palestra para eu elaborar um petã, porém, a ideia é para aqueles que ainda não fizeram o curso, que façam, e aqueles que estão atualmente fazendo, que comecem a prestar mais atenção na riqueza de detalhes que há, e aqueles que pretendem fazer, e aqueles que já concluíram, me desculpem, aqueles que já concluíram, peguem essa palestra como total motivação e entusiasmo para que continuem a fazer, que dê o terceiro passo, que é tão somente exercitar, realizar o serviço. E muitos dos senhores devem pensar, Antônio Carlos, o senhor disse aí a questão do extrajudicial, para mim é bem claro, o extrajudicial é mais pacato. Agora me diga, como eu faço para ser um perito lá no judiciário? O juiz, primeiramente, merece todo o respeito, ele merece os méritos pelos quais ele chegou a ter o título de juiz, não é verdade? E ele é aquele que dirige o processo, ele é tão somente o destinatário de toda a prova processual, não é verdade? Ele detém aquilo que se encrava no brocardo em latim, narra-me factum dabot ibius, me narre os fatos, eu lhe darei o direito. Então ele merece toda a vênia, todo o respeito. Então, senhores, para pedir o direito de militar em realizar o parecer técnico de forma judicial, os senhores devem tratá-lo primeiramente com total respeito. E esse respeito é tão somente pela escrita, porque ele não tem, muitas vezes, o tempo de atendê-los lá na vara. O senhor vai chegar no cartório cível, ele está na vara, lá no gabinete dele, assim melhor dizendo, para que não fique aqui nenhuma forma pejorativa jamais. Então, a partir do momento que o senhor dispensa ao juiz essa solicitação para que se torne um perito, ele vai avaliar o conteúdo que ali está. E nós devemos nos preocupar em mandar algo muito belo na escrita, muito bem redigido, com respeito primeiramente a ele. E não precisa colocar moldura nenhuma. O papel é tão somente branco, a escrita em preto. Não precisa colocar lauda de outra cor. Porém, é necessário que apenas nos limitemos numa boa escrita de uma forma adequada. Então, apenas aqui que fique como exemplo, o endereçamento, os senhores vão verificar qual é o fórum. Não é verdade? Foro, F-O-R-O, é competência jurisdicional, é o foro de competência, é a competência do juiz. Já o fórum é tão somente o lugar onde está o prédio. Então, a partir do momento que você vai direcionar o juiz, você tem que mandar para o juiz do foro. Então, aqui em São Paulo, tem um bastante conhecido, que é o Foro Central, não é verdade? Aquele lá é o prédio, que é o fórum. Porém, o juiz, foro cível, que é da justiça civil, não é? A justiça civil, mas o foro é cível, porque a atuação dele está dentro da justiça civil, não é verdade? Mas na prática, foro cível. E aí os senhores colocarão no início da lauda o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz. Aí o número da vara a qual o senhor pretende dispensar aquela documentação do foro da comarca de São Paulo, não é verdade? Aí depois, deixa um espaço de mais ou menos 10 linhas.
E ali os senhores farão o quê? A qualificação, a tua qualificação, no caso eu, Antônio Carlos Sende Oliveira, corretor de imóveis, RG, CPF, Estado Civil. Isso tudo não precisam se preocupar demais, porque se os senhores não têm o conhecimento jurídico nessa qualificação, o juiz vai entender o labor que o senhor pretende prestar lá no judiciário. O juiz está acostumado com tudo isso. E a partir do momento que os senhores se qualificam, os senhores devem mostrar para o juiz também, via documental, que os senhores detêm o conhecimento nessa área específica. Dentro dos artigos 420 a 439 da Lei Processual Civil, lá está narrando o que precisa para ser perito. Mas eu me reporto tão somente, salvo o melhor juízo, ao artigo 146. Ele elenca lá a questão que o juiz, que para ser um perito judicial, tem que ter a formação universitária. Mas lembrem que eu falei que o juiz dirige o processo? O juiz, ele detém aquele brocardo, noldo corduco, do latim, não sou conduzido, conduzo. Então ele dirige o processo. Então, se ele acreditar que aquele que enviou a documentação para ele tem aptidão para tal, ele vai habilitar. Cabe tão somente a ele essa prerrogativa. Porém, nessa documentação que é enviada, anexa a essa petição, para que se inclua o profissional como perito avaliador de imóveis, faz necessário o profissional levar uma declaração do conselho a qual ele é inscrito, juntamente com cópias de CPF, RG, a certidão do Estado Civil. Não é verdade? E, além disso, é prudente que esse profissional, ao solicitar esse pedido ao juiz, ele faça declarações ali, como, por exemplo, uma declaração do que tudo que ele está informando é verdadeiro, é de forma prudente. Ele pode fazer também uma declaração que naquele juízo que ele está dispensando a petição, a qual ele poderá ser habilitado, ele vai mostrar ao juiz que ele não tem vínculo de parentesco, de primeiro, de segundo e terceiro grau, tanto com o juiz e com ninguém daquela repartição, até mesmo porque o juiz vai se ater aos documentos comprobatórios da aptidão do profissional. Ele não quer saber mais detalhes, ele quer apenas saber se esse profissional está apto a exercer a questão da perícia e tão somente verificar se esse profissional tem uma vida justa, não é verdade? Para verificar se esse profissional não tem nenhum problema particular. Então, hoje, tudo que nós fazemos é por intermédio de consulta. E o juiz, ele não pode, de maneira nenhuma, habilitar um profissional que não administra a sua própria vida. Se a pessoa não administra com retidão a sua vida, dificilmente ela vai conseguir administrar com uma retidão contrária, né? Justa e perfeita, a do alheio. Então, por intermédio de consultas, da mesma forma que nós aqui estamos habilitados a ter o conselho, a carteira do Cresce, nós precisamos apresentar uma certidão civil, criminal. Mas para o juiz tem que ser muito mais que isso.
para que não reste dúvida que nós temos uma vida limpa. Ele merece esse respeito. Então, a partir daí, uma vez habilitado, você entra lá numa fila de habilitados. E uma hora vai chegar a tua vez. Porém, se porventura o juiz te habilita e te manda a convocação para algum trabalho pericial, se o senhor não estiver preparado, não conhecer bem o local ou a questão da avaliação, o senhor pode se escusar daquela avaliação. E tem que ser sincero, vai ter que responder para o juiz de forma escrita, dizendo: Excelência, naquela região eu não conheço o mercado imobiliário dali. Por quê? No silêncio, o juiz vai te habilitar e acreditar que você tem total aptidão para tal. E uma vez habilitado, recebida essa intimação, e no silêncio, salvo o melhor juízo de 5 dias, está convocado a fazer o trabalho. E detalhe, o juiz ele já fixa o prazo para a entrega desse trabalho. Aí já não cabe escusa. Porém, o profissional faz o trabalho, ele entrega, o juiz verificando, o juiz antes de tornar aquilo público no processo, porque o que é o processo? É a marcha para frente. Por isso que os advogados, até com toda a vênia, que aqui eu não vim para falar de advocacia, sim de perícia, os advogados, quando eles vão ao fórum, eles falam: eu vou verificar o andamento processual. E aí, o juiz verificando que esse profissional fez o trabalho, se está com equívoco ali no feito, ele pode não homologar esse laudo. Ele pode dispensar o laudo. E ainda mais, ele tem total prerrogativa de comunicar ao conselho de classe. Porque, veja bem, se você se intitula profissional apto, logo deve fazê-lo como tal. Agora, por isso que eu falo muito do cifrão. Trabalhe primeiro. Lembra da formiga, né? A formiga ela trabalha, depois descansa. A cigarra já não, só vive cantando. Nos gracejos, depois vem o frio ou a chuva, não tem nem aonde se abrigar. É verdade, eu faço menção ao Thundercats, mas eu utilizo os desenhos lá da minha infância nos dias atuais e tem dado certo. Verdade? Então, o que acontece? O trabalho bem feito, dentro das normas, até mesmo a norma ABNT, que nos serve, ela serve também os peritos da avaliação mercadológica, não é verdade? Então, você fez de forma adequada essa avaliação, o juiz vai homologar e ele vai sempre pensar: quando eu precisar de uma nova, eu gostei desse trabalho, ele é objetivo, ele não fica dando volta, ele não me trouxe aqui um PETAM, uma avaliação mercadológica. Ele não me trouxe essa avaliação apenas com molduras, ele fez o início, o meio e a conclusão, início, meio e o fim. Eu estou satisfeito com essa avaliação e ratifico, homologando, dando publicidade às partes, para que, se acharem necessidade, podem formular os quesitos. Mesmo os quesitos que são formulados, que são as perguntas daquele PETAM, que no nosso caso não é laudo, jamais podemos falar laudo, né? O juiz ele vai verificar os quesitos e ele vai verificar as perguntas pertinentes. Porque dali não pode ter gracejos, não pode ter, eu vou fazer uma pergunta para testar o conhecimento, não. Se o juiz te habilitou, ele já verificou que o senhor tem o conhecimento, por meio comprobatório, até mesmo dentre os documentos que são enviados, um de grande importância é um modelo de um trabalho anterior. Mas eu não era perito avaliador do fórum, e como que eu vou ter um modelo? Mas no extrajudicial o senhor já deve ter feito algum. Eu não fiz nenhum de extrajudicial.
Mas na escola que o senhor fez o curso, a escola deve ter cobrado um exercício. Mande esse exercício. Porém, quando você concluiu esse curso, a primeira avaliação que todos devem fazer é do próprio imóvel ou do imóvel do vizinho. Até para treinar. Até para treinar. Porque, veja bem, até com total vênia eu menciono o juiz, porque eu admiro quem é juiz, eu admiro o conhecimento. Eu admiro. Então, quem conhece bastante, a gente tem que mudar, né? A gente tem que dar mérito a quem merece o mérito, né? Eu gostaria de ser juiz um dia. Por isso que eu vos falo que eu admiro o conhecimento dele. Então, a partir do momento que ele faz a faculdade de Direito, se torna advogado, milita há alguns anos, conjuntamente tem que fazer cursos para ser aprovado num concurso da magistratura, que vem lá algumas fases, não é só a primeira, né? Então ele merece total respeito, não é verdade? E aí quando você entrega o trabalho, você não pode entregar de qualquer forma, porque mesmo como juiz, salvo o melhor juiz, os 2 primeiros anos, ele passa pela escola da magistratura, ele vai aprender a ser um juiz. Até então ele só provou aptidão. Então sabemos que temos aptidão. Mas e o exercício na profissão? Isso eu estou elencando já o 3º passo. Que é exercer a profissão. Então, ao elaborar esse PETAM, nós temos de ter o quê? A visão além do alcance. Porque eu concluí o trabalho. A visão além do alcance é entregar ao juiz, o juiz habilitou, homologou o laudo, as partes vão poder apresentar os quesitos por intermédio dos auxiliares que ambas as partes podem compor ao juízo. Porém, se o laudo for bem claro e objetivo, não há quesitos. Supriu totalmente a necessidade a qual se deu ali a questão demandada. E eu ouso a dizer algo mais importante ainda. Se na inicial da contenda, se na inicial, a petição inicial, ou na resposta da parte adversa, que é chamada da contestação, se na inicial ou na contestação tiverem todos os requisitos que convençam o objeto da demanda, o juiz pode se pautar apenas pela inicial contestação e não precisa pedir avaliação, porque as partes já colocaram ali documentos que mostram muitas vezes valores. E aí eu falo que isso acontece muito na questão extrajudicial de inventário feita no tabelião, nas prerrogativas de que, quando não há filhos menores e nem incapazes, o inventário pode ser de forma extrajudicial. E aí eu ouso a dizer o seguinte: ele já tem ali todos os requisitos para que as partes levem tudo para que seja feito o inventário. Logo, se numa demanda as partes, seja na inicial ou na contestação, levarem tudo que sane qualquer dúvida do juiz, não há por que ele pedir laudo ou parecer. E no parecer que o corretor pode participar fazendo a avaliação mercadológica conhecida como PETAM. E nesse PETAM, é prudente que o corretor, uma vez que ele tenha o curso de avaliação mercadológica, e eu recomendo o qual eu dei aula há um tempo, que é o PROES, aqui do Cresce, ele concluiu o curso, ele pode dar entrada no CNAI, CNAI. Ele dando entrada nesse CNAI, que é o Cadastro Nacional de
perito avaliador de imóvel, ele dando entrada, ele vai ter o direito de solicitar o selo do COFES. Ele solicitando esse selo do COFES, é uma credibilidade a mais que ele passa, até mesmo que às vezes que eu prestei serviço para o tribunal, é um dos requisitos que eles mandam, o que deve compor a avaliação mercadológica, e eles colocam lá que deve ter o selo, porque até os tribunais já reconhecem a necessidade do trabalho do corretor, perito avaliador, quando a avaliação versa sobre valores. E mesmo esse avaliador, ele não trabalha sozinho. Se engana quem? Eu sou o peritão, eu vou fazer sozinho. Não. O avaliador prudente, ele vai verificar o quê? A primeira entrevista que ele vai fazer com o proprietário do imóvel, ele vai colher as informações, e as informações do proprietário são de suma importância para a conclusão e a chegada do valor mais próximo, mais correto, dentro daquela avaliação. Então não pense você que você faz sozinho, porque não faz. Para se alcançar o valor mais próximo do justo, é necessário que haja aí uma troca de informações. E é de suma importância fazer uma boa entrevista com o dono do imóvel. Até mesmo se você tiver como o profissional lá que está dando suporte para o juiz nessa questão, às vezes você vai precisar de informações que constam somente de um lado das partes, ou de ambas as partes que estão ali demandando em processo. E o perito, ele pode solicitar para que as partes passem informações pertinentes à conclusão do feito. E aí, como eu vos disse, da ratificação, de uma autenticidade nesse documento, aí vem aqui o selo que é utilizado. A primeira via, a segunda via, a terceira via. E tem uma via que fica aqui em arquivo, aqui no Cresce. Ou, é claro, quem for de outra cidade, de outra região, no Cresce aí da região. E o interessante, é claro que assim, tem que recolher um determinado valor, o qual com toda a vênia eu não passarei, porque eu posso passar um valor agora e amanhã ser outro, maior ou menor. Então, por prudência, é bom não passar valor. E aí, na utilização dessas vias, costumeiramente, a via ficará com o tomador do serviço. O judiciário vai precisar. Se for extrajudicial e os senhores também quiserem fazer e colocar o selo do COFES, é interessante. Nas minhas eu costumo fazer. É a única moldura que vai, mas é uma moldura que dá autenticidade ao tipo de trabalho que eu fiz. Porém, com isso, há também que se preencher um documento na retirada desses selos no Cresce, que é a declaração da avaliação mercadológica. E aí, é claro, vem a qualificação do corretor, vem aqui todos os documentos necessários, que CPF, RG, esse papel aqui é como eu vos disse, eu passo todo esse conteúdo para quem copiou. O meu e-mail é antoniocvo@hotmail.com, o telefone é 942243559. O meu nome é Antônio Carlos Vicente de Oliveira. É Antônio e as iniciais dos sobrenomes. Do sobrenome. Bem tranquilo. Aí me liga amanhã, Antônio, sobrenome Antônio CVO, alguns amigos me chamam Antônio AVC. É só ligar no meu número que eu falo o e-mail correto.
Ó, pessoal, aí, ó, Antônio CVO, C de coração, V de vida, O de oeste, @hotmail.com. Agora, o telefone não precisa ler, né? Vivo aqui a operadora, hein, pessoal? Então, a partir do momento que entregou tudo bem feito, com respeito ao juiz, aí o bom é que você vai criando uma amizade com o juiz, não, uma amizade com o teu trabalho. Você vai começar a tratar o teu trabalho como amigo e você vai colocar amor na tua profissão. E quando você coloca o amor na tua profissão, o dinheiro é secundário, porque quem trabalha produz riqueza. Não é verdade? É verdade. Então, se você trabalhar com bastante carinho, bastante amor, com o tempo você vai ver o fruto. Agora, se você fizer o contrário, é como existe uma teoria processual penal da árvore do fruto envenenado. Se a semente, se a raiz for envenenada, o fruto logo serão. Então, o corretor que visa o dinheiro, fatalmente o trabalho é envenenado, não é verdade? Até mesmo porque do 722 ao 729 da Lei Civil, que narra a nossa profissão, lá dispõe que a nossa profissão é atividade fim e não atividade meio. Não é verdade? A nossa atividade não é de tentativa de solução e de resultado, não é de tentativa, é tão somente do resultado. Pessoal, o que é combinado não sai caro. A partir daqui eu abro para as perguntas. E o interessante é que assim é um tema que daríamos para falar aqui 30 dias úteis, é o tempo do curso do ProS, né? 30 dias úteis. A ideia é mostrar aos senhores que vale a pena com seriedade atuar como perito avaliador mercadológico. E aqui, para que eu não esqueça, já vou passar a palavra para a representante do senhor Augusto Viana, que deve formular alguma pergunta aqui. Eu quero materializar um cordial abraço ao Augusto Viana, presidente desta casa, a Rosângela Martinelli, a amiga de sempre, quando eu preciso de alguma informação mercadológica, ao Gilberto. Eu sempre falo Gilberto Jung, mas é Gilberto Yogi, mas eu não vou mudar, eu falo Jung mesmo, eu gosto de mudar o sobrenome dele. Alguns amigos pessoais, como o Tadeu, advogado e perito, muito meu amigo, que dá aula numa instituição a qual eu faço parte e falo qual é o Instituto Monitor, né? Um outro amigo, Eloy Nagarrama, que foi nosso aluno, e o nosso amigo Lopes, que aqui está, que fez parte de uma turma do ProS, a qual ministrei aula. E alguns outros colegas, como o nobre amigo que aqui está, que faz parte do COAPIM. E aos demais, sintam-se abraçados. Depois nós temos uma pergunta do senhor Alberico Pasqualini, se o artigo 145 CPC, quanto ao perito de nível universitário nos corretores com curso superior em gestão imobiliária, cumprimos a lei? É como eu vos disse, o juiz ele é o destinatário da prova e ele dirige o processo. O juiz ele está encravado em seguir o que está na lei. E se por prerrogativa ele achar que um laudo de um perito que ele habilitou, que ele tem apenas curso técnico, mas ele tem aptidão, o juiz pode acatar mesmo ele sendo apenas técnico. Porém, nas regiões que há os profissionais de nível universitário, o juiz ele dá a preferência para quem tem o nível universitário. Mas vamos supor, uma cidade do interior,
ele precisa de uma avaliação rural e ele percebe que naquela cidade do interior há uma grande comercialização de imóveis de cunho rural. Ele pode solicitar um corretor que mais vende ali na região. E ele pode mandar o ofício para o conselho ou para a delegacia ali da região, para que o conselho indique um profissional apto a passar o valor mais próximo do justo, para que se encontre e elucide o caso. Agora, em São Paulo, é normal profissionais com um nível universitário. Então, o juiz, ele que vai dirigir o processo. Lembra do Noldo Corduco? Ele não é conduzido, ele conduz. E, salvo o melhor juízo, essa questão está elencada no artigo 146 e narra claramente que é necessário a formação universitária. É necessária. Mas o juiz, ele que dirige o processo. Se ele verificar a aptidão e documento comprobatório daquele que mostrou até um... Lembra que eu falei que ele mostra um trabalho já feito. E ele manda uma declaração ao juiz dizendo que aquilo é verdadeiro. E o juiz, antes de habilitar esse laudo, o juiz teve o primeiro acesso a ele. Logo, se o juiz verificar que o laudo não o convence, ele jamais vai homologar. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Meu nome é Menezes. Como nós estamos falando de corretagem, o foco, na verdade, nosso é a própria corretagem. Tem 3 coisas que o senhor falou em respeito à avaliação ou parecer, independente da terminologia que a gente vai utilizar. Eu gostaria de saber qual é o tempo que o senhor acha adequado para uma avaliação ou um parecer. Quais são as coisas que o senhor leva em conta quando o senhor vai fazer um parecer ou uma avaliação? Quando a gente fala da parte judicial, extrajudicial, eu diria qual é a parte que cabe a nós corretores, que a nossa dinâmica é muito mais rápido. Eu não sei qual é o tempo adequado para se efetuar uma avaliação judicial, nem tampouco extrajudicial. Quando se trata do corretor e ele estiver nessa parte, quando ele tiver uma coisa a mais, além da corretagem, que é uma avaliação ou um parecer técnico, ele vai fazer em função da venda que ele pretende fazer. Qual é o tempo que o senhor acha adequado para uma avaliação, no nosso caso específico? Qual é o tempo que o senhor acha adequado para uma avaliação quando se trata de judicial e extrajudicial? Perfeito. Eu costumo pedir o prazo de 15 dias, seja extrajudicial. O judicial é o juiz que vai verificar o prazo, costumeiramente 10, 15 dias. E é claro que o profissional, uma vez habilitado lá no judiciário, chegou o tempo de apresentar o laudo de avaliação mercadológica, ele tem a prerrogativa de até 5 dias dilatar esse prazo. Passou o 5º dia, ele tem que seguir o que o juiz designou, não é verdade? Agora, o feito, a condução do trabalho, quando é tanto extrajudicial ou judicial, uma vez que você está na condição de avaliador mercadológico, seja na questão apenas como corretor de imóveis, que há a resolução do COFES 1066, salvo o melhor juízo de 2007, ela prescreve que o corretor tem aptidão para tal, porém, não tem como abraçar o mundo. E aí vem a questão do conhecer. Quando você faz lá a tomada do serviço, você tem a prerrogativa de fazer uma reunião com o tomador do serviço. E ali é o primeiro passo e o mais importante, que ali o senhor vai pedir os dados dele e do imóvel. Eu sou o dono do imóvel. Eu quero saber o valor do meu imóvel para colocar em venda ou locação. O senhor, como corretor de imóveis,
o senhor já tem que ter ali um formulário preparado das principais informações das quais o senhor precisará para a condução do trabalho. Primeiro, qualificação do tomador. No caso, eu diria ao senhor, eu sou Antônio Carlos Vicente de Oliveira, o RG, CPF, os dados do imóvel, o endereço completo, e já te passo também, como o senhor me solicitou, a matrícula do imóvel. Eu passando a matrícula do imóvel, ao invés do senhor ir lá no cartório e solicitar apenas a matrícula do imóvel, não. O senhor vai um pouco mais longe, o senhor pode solicitar a certidão vintenária, porque lá tem todo o histórico do imóvel. E aí o senhor já começa a montar o PETAM, isso de forma extrajudicial, que até vai te ajudar. De repente, ele vê que o teu trabalho foi tão bem feito que ele te dá o direito a comercializar a casa dele. Não é verdade? Porque se o trabalho foi bem feito apenas para uma avaliação, imagine na condução da venda. Então, eu acredito que de forma não tão objetiva, porque não tem como, nem no direito e nem na questão de imóveis, imobiliária, não tem como ser tão rápido em resposta, porque é um direito muito essencial, é um direito que temos que ter total cautela, por isso que eu até falei a questão do tempo. O PROES, o curso de avaliação, ele leva um tempo aí de, salvo o melhor juízo, 30 dias úteis ou 35. Então, vejamos, em 35 dias úteis, muitos saem preparados, muitos querem mais aula ainda. Então, aí até para fechar a pergunta, primeiro, é o zelo, é amar a profissão. Porque se você ama a profissão, não é que você vai parar tudo, você vai dividir o teu tempo. 24 horas, se a pessoa costuma dormir 8 horas, como se recomenda, ela dorme 5, sobram 3 horas, e 3 horas dia, computando 15 dias, é um tempo mais que hábil para a condução do trabalho. Eu já não consigo fazer em pautas. Se eu pego uma avaliação para fazer, eu já deixo determinado que aquela semana eu vou parar 5 horas do meu dia e vou concluir em 5 dias. Vejamos, eu tenho 15 dias, eu peço 15. Em 5 eu concluo. Eu tenho 9 dias para ir revendo, para verificar algum erro, algum equívoco que eu possa ter cometido. Porque quantas vezes eu já não digitei a palavra atenção e esqueci acento ou deixei de colocar uma letra, e aí é sempre interessante você terminar o teu trabalho e pedir para alguém que esteja próximo ler e te dar um feedback a respeito do que está, te dar um parecer do que está apenas escrito, não informações, não no achismo que você entende ou não, mas sim ver o português, é de suma importância isso, porque às vezes, como com o tempo você acaba pegando muito serviço, você já tem os seus modelos, até para uma rapidez da condução dos trabalhos. Se um juiz te nomeia como perito numa questão, por intermédio do conselho aqui do Cresce, é de forma gratuita que o senhor terá que prestar esse trabalho, como eu já fiz e fiz com o maior carinho, com o mesmo amor que o senhor estivesse ganhando. E aí você tem um modelo próprio teu, que você pode acontecer de deixar alguma informação, então é interessante que refaça a leitura. Então eu espero ter respondido tua pergunta e tem meu contato, precisando de maiores informações, eu fico totalmente à mercê. Professor, boa noite. Boa noite. Nós estamos falando de laudo. Nas avaliações que eu coloco, eu sempre coloco laudo de avaliação. Então, eu poderia colocar parecer técnico. O laudo está errado. Se eu colocar laudo de avaliação mercadológica, cito a BNT, cito tudo certinho, entendeu? Só que eu coloco laudo de avaliação. Isso está certo?
Pode ser colocado assim ou tem que colocar parecer técnico, porque eu sou corretor? Deve-se colocar apenas parecer. Laudo é para engenheiro. Eu tenho muitos amigos engenheiros, poderia citar mais de 20 nomes aqui para não citar nenhum, para não ficar, pô, Antônio Carlos, você foi lá, não falou meu nome, né? Eu não vou citar nenhum, mas eu tenho muitos amigos engenheiros, em todas as minhas avaliações eu converso com eles. A última que eu fiz para o tribunal, eu conversando com um dos amigos que é engenheiro, ele falou, poxa, eu participei no projeto desse prédio. E ele, sem ir no prédio comigo, ele narrou a distribuição do prédio. Isso foi antes de eu fazer, antes de eu ir ver o prédio para fazer a avaliação. Me ajudou muito. Eu cheguei bem confortável, conversei com a pessoa que dirigia a obra no dia, e aí vem esse detalhe que você pega um documento dela e qualifica ela, e depois tem uma parte no Petan que você qualifica a pessoa que te forneceu a informação, e é interessante que a partir do momento que você usa o parecer técnico mercadológico, você está encravando ali que o teu labor, o teu exercício nessa função é apenas avaliatório. E você se escusa de qualquer outra questão vistoriar, que é coisa já do engenheiro. Ele prescreve um laudo porque ele tem o conhecimento técnico específico da edificação, coisa da qual não temos. O nosso tema é tão pautado apenas na questão comercial do negócio. A compra e venda, a permuta e a locação. Doutor, nós temos mais algumas perguntas aqui de internautas. A dona Joelma Campos pergunta, uma avaliação é importante acompanhar com um laudo de um engenheiro? Daria mais credibilidade à avaliação? Primeiramente, boa noite. O próprio juiz, ele verificando que a questão se faz necessária, ele acaba, por muitas vezes, até nomeando 2 peritos. Porque se ele verificar que, além da questão do valor, precisa identificar alguma possível deterioração no imóvel, ele pode nomear 2 peritos. E as partes também podem nomear, podem solicitar ao juiz 2 assistentes. Então, é totalmente possível, tanto na parte judicial como na extrajudicial. Porque se eu, como corretor de imóveis, como o nosso amigo perguntou, aceito, quando eu sou contratado a fazer um serviço, e o tomador do serviço solicita uma avaliação do imóvel, e ele chega para mim e fala, olha, Antônio Carlos, eu também quero que verifique a estrutura do imóvel, porque eu preciso fazer a regularização do mesmo. Mas para que a avaliação? Eu preciso atualizar, porque o meu apartamento ele tinha 3 dormitórios, como uma colega veio me perguntar, na matrícula consta 3 dormitórios, mas depois de 1 ano que eu comprei o imóvel, um filho casou, eu precisei ter uma sala ampliada. Logo, é o que consta na matrícula que faz jus ao que está incorporado, que é o bem imóvel. Então, essa pessoa, para atualizar toda essa documentação, ela vai precisar de um perito engenheiro para fazer uma planta e levar a conhecimento da prefeitura, do município onde está a circunscrição daquele imóvel. E aí, ela vai precisar saber também do valor. Logo, é totalmente cabível a participação de 2 profissionais fazendo a avaliação conjuntamente. Boa noite, professor. Meu nome é Jairo Bonilha, corretor de imóveis também. Gostaria, primeiramente, de parabenizá-lo pela palestra. Tenho certeza que somou muitos novos conhecimentos a todos nós, né? Mas a minha pergunta seria o seguinte, no caso de nomeado um perito numa avaliação judicial, e a parte pede para incluir, então, o assistente de perito, como o senhor
nos orienta a proceder. Os dois caminham juntos e, ao final, termina-se em um só relatório, em uma só avaliação, ou são apresentadas duas avaliações, caminham juntos, mas por métodos diferentes, e como seria apresentado isso ao final, durante o processo? Boa noite, muito grato pelo carinho e pela pergunta. O juiz, a partir do momento que uma das partes que estão demandando, ele verifica que ou por solicitação ou por livre convencimento dele, ele acredita que há necessidade de haver um perito na condução ali do trabalho pericial, ele abre a prerrogativa para o prazo de 5 dias da publicação, que foi nomeado ali um perito, ele abre o prazo comum para que as partes apresentem o perito de sua confiança para ser o auxiliar. Porém, o que acontece? Uma vez eu, sendo o perito nomeado pelo juiz, eu sou o primeiro perito, não é verdade? O auxiliar, que é o assistente ele assiste e não pratica atos até então. Porém, cabe a ele mandar o formulário de perguntas a respeito do laudo a ser feito pelo perito. Por quê? Se a parte verificou, porque as partes que estão demandando, lembra que eu falei que se o juiz verificar, tanto na inicial como na contestação, documentos comprobatórios que elucidem todas e quaisquer dúvidas ali presentes, ele não nomeia, ele não habilita perito para aquela situação. Porque o juiz, ele dirige o processo. Logo, se ele não tiver a necessidade de nomear, é porque ele se convenceu com o que ali está. Lembra que eu até dei o exemplo da questão do tabelião? O tabelião, ele te dá todos os requisitos para que seja feito o inventário. Se faltar documento, ele não vai conduzir o trabalho. O juiz já não. Se na demanda, ali na lide, um exemplo, uma separação, um divórcio, que seja demandado de forma judicial e tem bens para partilhar, o juiz ele precisa saber o valor do bem ou dos bens que ali estão. Muitas vezes, o valor do imóvel é o que fica obscuro. É por isso que ele precisa nomear o valor, o perito, para parecer técnico e trazer o valor mais próximo do justo. Não é verdade? E aí, uma vez que ambas as partes solicitam os assistentes, esses assistentes eles vão apenas formular ali as questões que vão questionar caso esse valor não seja preciso. Logo, os assistentes são amigos das partes. Então, por exemplo, se ele está demandando e o senhor é o nomeado perito pelo juiz, e eu sou uma das partes, eu sabendo da aptidão que ele tem no mercado imobiliário, o conhecimento que ele tem, eu tenho total disponibilidade de convocá-lo como meu assistente e mostrar ao juiz os quesitos, as perguntas a serem formuladas para questionar por qual meio o senhor alcançou o valor mercadológico. Aquelas pessoas que já fizeram o curso de avaliação e perícia imobiliária, elas jamais vão fazer uma avaliação simplória. Até para resumir rapidamente, certa vez eu era novo, eu tinha feito há pouco tempo o curso, não sei como, por intermédio de pesquisas, não sei, me liga um sargento do Exército lá de Barueri, porque o Exército, ele tem alguns espaços que eles alugam, a barbearia, a lanchonete, e aí tinham lá 2 salas disponíveis e eles precisavam, pelo valor, dispensar a licitação, e o Exército faz parte da União, logo, tudo que o Exército vai pagar deve passar pelo crivo da Advocacia Geral da União. Ele não faz nada se não passar por lá.
E aí eu dei o meu valor. Como ele me ligou, o senhor Antônio Carlos, corretor, faz a avaliação? Sim. Nós precisamos. Me passa o seu e-mail. Ele me passou o e-mail, eu mandei a resposta já com orçamento. Porque ele até, de forma muito prudente, ele já me passou toda a qualificação do imóvel que era necessário. E quando eu recebi, eu já passei o valor. A hora que eu mandei o valor, ele falou, ele me ligou, calma, Antônio Carlos, eu encontrei aqui uma corretora que me fez de graça. Eu vou até te mandar uma cópia da avaliação que ela me fez, porque eu preciso de 3. Eu falei, se o senhor quiser, eu converso. O senhor pode passar o telefone para o advogado-geral da União, ele me liga. Eu tenho como comprovar que eu tenho aptidão para tal. E talvez com uma só ele pode. Se ele se convencer com uma só, ele pode autorizar o pagamento. Até mesmo pelo valor que é ínfimo, dispensa a licitação. Ele falou, olha, Antônio Carlos, o capitão aqui ele não quer ir tão longe. Ele gostaria de resolver. Eu falei, olha, me perdoe, mas eu atuo num conselho o qual me proíbe a praticar certos atos. Um deles é trabalhar de graça. E criou uma harmonia ali no diálogo. Porque ele foi objetivo, eu fui objetivo e claro também. Então é isso. As partes podem sim avocarem os seus auxiliares. Porém, o juiz é o que tem o perito. Não é verdade? Doutor, nós temos muitas perguntas, porque o assunto é bem interessante. Eu vou fazer mais uma pergunta da internet e depois eu vou correr o microfone, tá? O senhor Johnny Walter de Ubatuba, ele diz, nas avaliações, como corretor, posso invocar as normas da ABNT? Com prudência deve. Até mesmo, como eu falei, a estética do trabalho fica muito melhor. Porque você vai ter um trabalho com começo, meio e fim. Então é super interessante, porque a própria ABNT, ela elenca lá o tipo da avaliação que a senhora vai estar conduzindo o trabalho. Então ali é de suma importância que siga assim. Oi, boa noite, doutor Antônio. Boa noite. Meu nome é Celso. Em relação aos honorários, quem que vai estipular isso? É o juiz ou nós que vamos estipular? E em que bases que se estipulam os honorários? Em porcentagem sobre o valor da causa? Como é que funciona isso? Ou não tem nenhum critério? Costumeiramente, existem algumas formas que o juiz vai fixar os honorários do profissional. Ele tem uma tabela, porém, dependendo do valor que ele defere ali, o recebimento, você pode até explicar a parte complexa que foi o trabalho, verificando se dá para aumentar. Por que eu cito isso? Quando o trabalho é feito por uma ação que foi demandada com amparo da gratuidade judicial pela lei 1050 dos anos 50, dos anos 60, 1050 de 60, que é a lei da justiça gratuita, o que vai acontecer? A defensoria pública ela já tem uma tabela e os valores, às vezes, podem não ser o valor esperado pelo profissional. Então, por prudência, o perito ele pode até peticionar o juiz para que o juiz reveja o valor ali nomeado. Mas só que é como eu disse no início, além da tabela do Cresce, que já determina lá o 1%, não é verdade? 1% é quando o valor for comercial. Agora, se o valor for a fim de locação, costumeiramente é um valor da locação. Então aí, o que acontece? O que é acordado não sai caro. É claro que quando é pelo judiciário, muitas vezes é uma ação de execução de um valor que a própria execução é um valor pequeno. Então o profissional ele vai ter todo o conhecimento do que está sendo demandado. E uma coisa eu vos digo, eu não conheço nenhuma avaliação que o perito ficou insatisfeito pelo valor.
Porque o juiz ele trabalha com total coerência no momento que ele vai determinar qual é o valor que esse profissional vai receber. Agora, eu vos digo, tem avaliações que são simplórias. Um apartamento. Geralmente o senhor vai num condomínio lá com 3, 4 torres, que não tem apartamento nenhum igual na região, e aquele condomínio vende todo mês apartamento. Você precisa saber o valor. E aí você é o perito do momento. Mas tem 3 imobiliárias diferentes que fez a avaliação, que fez a comercialização. É só ir nessas imobiliárias, você colhe essas informações, você faz uma pesquisa na região. Se for avaliação para verificar o valor para venda, é a mais simples. Agora, quando é método de renda, aí já é mais complexo. E aí você tem que fazer a pesquisa do valor, por exemplo, como locação, trazer o valor principal se como aquele prédio fosse à venda, e aí você vai chegar num coeficiente adequado para se chegar ao valor final para a locação. Então, no curso de avaliação mercadológica, você tem todo esse preparo para atuar como perito avaliador. E aí eu digo, apesar da resolução do COFES dar total amparo ao corretor de imóveis fazer a avaliação, eu acredito que falte mais alguma coisa. E o prudente é o colega que vai atrás de conhecimento, de atualização. Porque o tempo, ele não comprou passagem de volta. Então, o tempo que o profissional fica só trabalhando e não se atualiza, lá na frente ele vai sentir a necessidade dessa atualização e ele não tem o tempo de volta. Os romanos diziam, dormientibus non succurrit jus. O direito, ele não socorre aos que dormem. E eu digo mais, o conhecimento, ele não vem para aqueles que dormem. Quão bom é quando eu estou em algum plantão de vendas, e aqui eu até, por toda a vênia, me recuso a dizer o nome da empresa que eu presto serviço, e eu vejo alguns corretores estudando, eu fico feliz, porque quem lê sabe mais, e conhecimento não ocupa espaço. Antônio Carlos, aqui, boa noite, é Santos meu nome. Obrigado pela presença, parabéns aí pela explanação. A minha pergunta é que hoje os imóveis chegaram num valor, num patamar, né, muito alto, tá? Que até nós, corretores, e até os consumidores em geral, acredita que venha a cair. Então, o PETAM, ele usa como método, né, o sistema comparativo, mas ele tem a parte técnica também, onde você tem uma série de prerrogativas ali de informação, através de pesquisa que você fez na matrícula, do IPTU, pesquisa também do local, localização, área do terreno, área construída, acabamento, e no final você olha o valor de mercado e utiliza algumas referências. Agora eu pergunto para você, o fim, ele justifica o meio ou o meio tem que justificar o fim? Essa pergunta aí é tão somente maquiavélica. O interessante é assim, meu caríssimo. O mais importante é o corretor, na tomada do serviço, conversar com o proprietário do bem. Conversando com o proprietário do bem, ele vai verificar a necessidade que esse proprietário tem. E ele vai qualificar, verificar o imóvel, fazer toda a pesquisa ali na região para chegar ao valor mercadológico. Porém, o que acontece? Infelizmente, muitas vezes, o profissional, como eu vos disse antes, visa o cifrão e esquece do trabalho. Então, nessa tua pergunta maquiavélica, dos fins justificam os meios ou os meios justificam os fins,
Tá aí o verso, o X da questão é prudente o que passa ao valor e se encrava ao valor? Ou prudente é aquele que se encrava ao serviço, porque a lei garante o nosso ganho no fim. E a nossa atividade é tão somente fim. Então eu acredito que se você fizer uma boa entrevista com o tomador do serviço e você fixar ali um contrato da prestação, é só ir para a execução do feito. E aí sim o fim vai justificar todo o ato merecedor de ganhar o serviço prestado por intermédio aí da remuneração. Doutor, o Emerson Arruda, de Rio Claro, respondeu que a Sensum é um programa disponibilizado pelo Cresce para elaboração de PITAM. E voltando à pergunta dele, o Sensum tem sido aceito pelos juízes como válido em processos onde há necessidade de perícia? Eu, particularmente, nunca usei, mas é o que eu disse. Emerson, até muito grato por reformular a pergunta. Eu nunca usei, porque eu utilizo o meu modelo próprio, com base na ABNT, da mesma forma que o Cresce ele não pode, por intermédio desse censo aí, utilizar algo que não seja encravado à ABNT. Mas só que como eu tenho o meu modelo próprio, e Emerson, eu ratifico os dizeres o seguinte: o juiz ele vai receber o laudo e ele vai receber o petão, o parecer técnico, e ele vai verificar todos os requisitos. E cabe a ele aceitar ou não algo que seja atípico daquilo que ele costuma receber e ele acredita que seja o mais adequado. Então você pode até não mencionar artigo de lei, ou talvez não seguir ipsis literis a ABNT. Porém, se você convencer o juiz que você apresentou um laudo e mostra ali a aptidão, ele vai homologar fatalmente. Agora, é claro que, se é o Cresce que disponibiliza um modelo ou uma forma da qual o profissional pode se utilizar para fazer a avaliação, fatalmente é aceito. Porque o juiz, ele solicita ao presidente do Cresce para disponibilizar um perito, um avaliador. Logo, se ele acredita que o presidente tem, dentre os inscritos, alguém com essa aptidão, ele jamais vai se negar em aceitar algo do qual faz parte da administração desse presidente. Então eu vos digo que sim, meu caríssimo, ele jamais deixaria de homologar algo ao conselho que ele tem total certeza que a condução do trabalho é justa. Boa noite, doutor. Eu me cadastrei recentemente no KNAI e quando você falou de se cadastrar no fórum, né? Por exemplo, eu acho que é o Fórum João Mendes, tem o Fórum de Pinheiros. Você pode... Então, a primeira pergunta, você pode escolher os bairros mais próximos de você? E a segunda, você pode também entrar só como assistente ao invés de perito? E depois eu tenho outras, mas vamos começar com essas. Sim, o senhor tem total liberdade de direcionar a qualquer fórum o seu currículo. É prerrogativa do juiz habilitar ou não. Porém, a parte da assistência é quando algum amigo teu de confiança, ele tem que confiar no teu trabalho e ele tiver uma demanda específica para te habilitar. Porque a própria lei, ela prescreve o seguinte: o perito assistente deve ser da confiança da parte. Então não há, até com perdão, para ficar bem claro, não tem como eu fazer um anúncio de ser assistente de perícia. Porque o requisito sine qua non, a condição sine qua non, sem a qual não, que é isso e nada mais, é ser de confiança da parte. É uma afinidade que dinheiro não compra.
Então, é fatal. Ou você tem um amigo que, por ocasião, está precisando de um auxiliar ali, assistente, ou não tem.